Boa noite, pessoal. Meu nome é Marlboro Horseman. E eu sou o Maximus Thunderbolt. E hoje a gente vai falar de... Glam Metal. Yeah! Hell yeah. Welcome, Marlboro. Lá vem No Stranger. Diretamente a 1985, Do né? túnel do tempo. Túnel do tempo. Túnel do tempo, maquiagem, roupa colada. Muito glam, muito luxo. Requinte. Cabelos cuidados. Vamos começar por onde começou toda essa... Vamos começar do começo, né? Vamos começar do começo. Vamos no começo, onde começou toda essa parafernália aqui. Dá um trabalho isso aqui, gente. Eu não sei como é que eles faziam isso na época. Isso que a gente só botou uma peruquinha aqui, um lápis no olho. Eu tenho que dizer que eu adquiri um novo respeito por essas bandas de hair metal dos anos 80, porque, olha, dá mais trabalho do que eu pensava. Dá trabalho. E olha que a gente fez meio nas coxas, né? E aí, vamos lá, vamos do início, então. Então, o assunto do programa de hoje é glam metal. O que vem a ser essa criatura? Metal! Metal! Bom, nós tivemos lá nos anos 70 aquilo que se convencionou chamar de glam rock, que a gente pode definir como um fenômeno essencialmente britânico. Então a gente tem ali alguns trabalhos, algumas fases do David Bowie, o Elton John, quer dizer, tinha toda aquela roupa glamourosa, tinha aquela coisa do glam, né, de uma certa produção. Se fala muito de uma performance do T-Rex em março de 71, eles tocaram no clássico programa da BBC, o Top of the Pops. E eu gosto da banda. O vocalista estava usando glitter, cetim, então alguns estabelecem, aquele ali é o marco zero do surgimento do glam rock. Eu vou te pedir uma parte, cara. Por favor. Vai ser muito difícil eu me manter sério olhando os teus óculos. Eu tô tentando, mas tá difícil, cara. Pior é a minha maquiagem por debaixo do óculos. Tô parecendo um dublê do Jack Sparrow. Piratas do Caribe, do Tietê. Piratas do Dilúvio. Vamos lá, vamos continuar. Então a gente teve aí esse surgimento de um glam rock na Inglaterra, nos anos 70, mas que foi um fenômeno assim que ele não chegou realmente a migrar para os Estados Unidos. A gente tem ali algumas performances, algumas épocas do Alice Cooper, mas não dá para dizer que realmente cruzou o oceano. Só que esse glam rock dos anos 70 veio uns anos depois, entre o finalzinho dos 70 e o comecinho dos anos 80, a influenciar, né, o objeto do nosso programa hoje, que é essa criatura, o glam metal. Que foi o quê? Que foi uma mistura, então, do hard rock, que era muito forte nos anos 70, com um pouco da agressividade do punk rock, e uma mistura com aqueles hooks e riffs de guitarra próprios da música pop. Não, e com uma certa influência de atitude, né, do punk rock. Com certeza. Isso, claro. Aquela agressividade. Uma coisa assim, de ser malvadão, né? Sim. Como mostra naquele filme agora recente do Motley Crue, que tá no Netflix. Pô, me fugiu o nome do filme. Eu vi ele, é muito legal. The Dirt, eu acho, não sei, uma coisa assim. Como é? The Dirt. Eu acho que é isso, The Dirt. E é bem isso. Era uma proposta musical muito diferente do punk. Em termos de estética também era bastante diferente, mas mantendo aquela coisa do músico tem que ser malvadão. Claro. O tem que ser mal. Claro. Então o cara é uma mistura meio de uma figura andrógena com cigano, com morador de rua. Ele é meio que tu olha pra ele é tudo aquilo ao mesmo tempo. Assim, aquele clipe, assim, tem um clipe do Motley Crue, eu não me lembro qual é o nome da música, que ele é meio na época das cavernas, assim, então eles são sofisticados, vestidos de Barbie, com mulheres das cavernas, fazendo assim. É ótimo, é ótimo. E, pô, daí alguns chamam esse gênero, né, o nome mais comum é glam metal, alguns chamam de hair metal, até hoje eu não sei porquê, essa nomenclatura de hair metal, por que será, né? As ações das empresas de laque disparavam naquela Tu não era ninguém nessa cena se tu não tinha um cabelão, né? Claro, aqueles cabelão de fazer inveja às garotas, tipo o meu, Maximus Thunderbolt. E alguns chamam também, né, aí um outro nome não tão comum talvez, mas que aparece muito, chamam de pop metal, que é justamente para fazer essa referência de que essas músicas tinham algumas partes de estrutura, riffs e ganchos, que tentavam emular a música pop, ou seja, era um som que ele tinha uma ambição
comercial. Não, ele tinha uma estrutura, né? Escancarado. Estrofe, ponte, Sim. refrão, repete refrão, né? Sim. Estrofe, ponte, refrão. A gente pode discutir até que ponto as bandas punk, por exemplo, elas eram autênticas e daí acabavam fazendo sucesso ou não no meio do caminho. Ou algumas, como é o caso do Sex Pistols, nem tanto, já foi meio que pensada para ser uma coisa que seria comercialmente viável, só que muito bem disfarçado, mas hoje a gente sabe disso, a exaustão. Malcolm McLaren. Mas esse tipo de som do glam metal, e aqui a gente não tá desmerecendo de forma nenhuma, muito pelo contrário, porque a gente é fã. Eu escuto até hoje, eu gosto. Eu escuto até hoje. Eu gosto. Né? Não necessariamente com essa roupa, mas eu escuto até hoje, mas é assim que eu me sinto quando eu ouço. Em casa, na frente do espelho, assim. Só quando não tem ninguém vendo. Então tem essa, né? A gente tem que reconhecer que era um tipo de som que ele já surgia assim com uma ambição comercial, uma proposta radiofônica bastante clara. Sim. Então ele tinha um pesão no pop, né? Não, e era o som das garotas. Sim. Né? Era o som das garotas, tinha que cantar, tinha que sofrer. O Poison fazia isso muito, com as baladinhas do Poison, né? O Extreme fazia isso. Bom, Extreme, com os dois pés nessa. O Guns, enfim, né? Sim. Era aquela famosa ideia, assim, de que tu montava a banda pra chamar a atenção das garotas, né? Então, aquele som que as meninas gostavam também. É diferente, por exemplo, tu vai uma banda que eu adoro, o Iron Maiden, tu vai num show do Iron Maiden, pra cada 20 caras vai ter uma guria. Sim, e daí tu ia num show do Motley Crue, do Guns N' Roses, do Skid Row, Bon Jovi. Ah, não, Bon Jovi Eu até lembrei agora de uma entrevista que fizeram uma vez com o líder e baixista do Iron Maiden, que ele disse que nos anos 80 eles fizeram uma turnê com o Def Leppard, que era um integrante dessa cena, né? Era uma banda que estava inserida nessa cena. E daí o Steve Harris disse, era uma coisa impressionante, tinha tanta mulher no show do Def Leppard que sobrava até algumas para nós. Tipo, que eles reconheciam, assim, a gente tem um público grande, mas não necessariamente feminino. Não, vale a gente lembrar de uma coisa, o clássico do Def Leppard, aquela baladinha Love Bites, teve uma versão no Brasil por uma banda chamada Yahoo, e é terrível. Se eu não lembrar. É terrível. Yahoo, esse nome não me é estranho, não gravaram mais nada. Que fez sucesso, não, mas a banda instrumentalmente era muito boa, mas as versões eram tenebrosas, né? Terrível. E, pô, nessa cena do glam metal, aí, já que nós estávamos falando dos nomes, né, assim, do estilo, tem um nome que é aqui propriamente brasileiro, que é o famoso hard farofa, né? Sim. O metal farofa. Sim. Que eu vou confessar para vocês, eu nunca soube a origem desse termo, de onde é que ele saiu e por que ele se popularizou dessa forma. E não consegui descobrir. Inclusive, se alguns dos nossos ouvintes aí souber as misteriosas origens do termo metal farofa ou hard farofa... Eu não tenho a menor ideia. Só que a gente não sabe por que essa associação com farofa, né? Não, mas eu me lembro que esse termo começou a aparecer naquelas revistas da época, Bis, não sei o que mais, aquelas coisas que tu comprava, assim, e tinha esse termo, né, de farofa, não sei o que mais. Lembra as capas dessas revistas, cara? Meu Deus do metal farofa, hard farofa, então se usava muito o troço, mas era para designar aquelas bandas realmente, do glam, do hair metal, aquelas bandas que faziam um som assim, que ele era arredondadinho para tocar no rádio, para fazer sucesso. Baladinha de isqueiro para cima, tinha uma época que não existia smartphone, então as pessoas tinham isqueiro no estádio aqui, né? Era esse clima todo. O que não é, de forma alguma, nenhuma tentativa de tentar desmerecer o gênero, porque a gente tem que reconhecer, não só a maior parte dessas músicas eram muito legais, em termos de composição, mas frequentemente os guitarristas que tocavam nessas bandas, e também outros instrumentistas, baixistas, bateristas, mas o instrumental era muito bom. Sim, as guitarras de rock que eu mais gosto são dessa época, né? Eu sou muito fã do Hit Sambora, agora 20 e poucos anos eu posso admitir, porque o Deus Metal não permitia na época, não permitia na adolescência. Eu sou muito fã do Sambora desde sempre. Quem não, né? Muito fã, adoro o som de extrato do Sambora, assim, pra mim, uma das coisas mais... Tem uma... Por que eu não gravo, às vezes, o nome das músicas, cara? Mas ele tirava um som limpo de extrato, acho que deve... E ele canta bem também, né? Não é ele que canta muito melhor que o Bon Jovi. Não é ele que canta Hard Times Come Easy? Ele tem um disco solo maravilhoso. Eu acho que é ele que canta naquela, menos que... Agora não mas só os backing vocals que ele faz em cima no show, assim, né? Ele é fácil cantar do lado dele, né? A gente tem que lembrar que, via de regra, embora as bases das guitarras desse tipo de som do glam metal, elas frequentemente tinham ali um pezinho no pop, mas via de regra, os solos eram aqueles solos shred, assim, que o cara debulhava, fazia isso. Não, debulhava músicas de gabarito.
De gabarito, muita gente do erudito ali também, né? Sim. Mas sabe que eu me lembrei de uma história muito engraçada agora, cara, e foi por acaso. Tô falando, isso aqui deve ser em 1995, tinha, onde eu estudei, o Ibaçu também, tinha um festival de talentos. Eu não lembro a porra do nome do festival. E aí, cara, todas as pessoas da escola iam pro festival de talentos, que acontecia de noite, era o máximo tu ir tocar de noite. E tinha uns colegas meus, Deus também, que tu vai lembrar, não vou falar o nome das pessoas aqui, que eles tinham montado uma banda poser, cara. Tinham montado uma banda poser, claro. Aí eles foram tocar e faltou o baixista. Ai, cadê o baixista? E cadê o baixista? Não sei o que mais. E tinha um orelhão na frente da escola, lembra? Foram lá ligar, o pai dele não deixou ele sair de casa com as roupas, cara. Não deixou, foi proibido de sair. E os outros encararam o festival sem baixista. Sem baixista. Pô, e olha, isso seria uma novidade interessante, né? Uma banda de glam metal sem baixista. Sem baixista, porque o pai dele não deixou ele sair de casa vestido daquele jeito. Imagina como ele teria vindo. Não é fácil, né? Deus ajuda os piá, né? Deus ajuda os piá. Mas sabe que eu acho extremamente compreensível a gente ter imitado isso na época? Sabe por quê? Porque pra tu ser o cara das guriazinhas, tu tinha que estar dentro do contexto, cara. Sim, e hoje, né, depois, retroativamente, se estabeleceu um olhar crítico do ridículo de todos esses excessos, mas esse era o legal da época. Era o legal, mas isso ali dividiu com o grunge ali, né? Quando chegou o Nirvana, essas coisas, o pessoal deixa isso de lado, né? Sim, o grunge enterrou. Aí o legal é não tomar banho mais, né? Sim, o legal é usar sempre aquela camisa de flanela, aquele casaquinho que parece que ganhou de presente da avó, e aquelas músicas, né, uma temática triste, tá sempre com aquele olhar meio perdido, semi-depressivo. Sim. É uma mudança brusca, assim, tudo que importa na vida é festa, e nós somos os festeiros, e não sei o quê. Não, completamente. Agora, há uma coisa que tem que se reconhecer. Houve toda aquela época dos excessos, do glam, mas a partir do momento, aquilo não podia durar para sempre, evidentemente, mas é a partir do momento em que o rock deixa de ser a música dos festeiros e dos caras legais, é a partir desse momento que o rock meio que desaparece, Sim. perde um espaço Sim. muito grande na cultura pop para nunca mais retomar como era nos anos 60, 70, 80 e começo dos 90. Porque, vai ter o movimento do grunge, vai ter bandas ali que vão retomar ali uma postura mais cabeça, ou fazer letras mais sofisticadas, enfim, mas quando morre o glam, morre de certa forma aquela ideia de que o rock é o estilo dos caras legais, festeiros e bacanas. Mas da noite sem fim, né? Os excessos todos, né? Aquela cultura, né? Aquela mítica da noite sem fim. E isso vai migrar para outros estilos, né? Que, por exemplo, o exemplo para mim que é notório, principalmente da primeira década dos anos 2000, passa a ser os rappers. Sim. Então os rappers são os caras legais que pegam todas as garotas e que fazem festa o tempo todo e que são os fodões e que a juventude, obviamente, os gurizinhos adolescentes querem ser como eles. Não, agora. E tem uma coisa que a gente tem que comentar nisso, né? Que, na minha opinião, é notoriamente um racismo, né? Tu não vê um negro nessas bandas. Sim. Nenhum, né? Tu via no Tunísia ali na época nos anos 70, o Phil Lynott e... O Thin Lizzy nós podemos incluir nessa, né, talvez numa transição do glam rock pro glam metal, porque eu não colocaria o Thin Lizzy como uma banda de glam metal, mas ele trazia um pouco para os Estados Unidos aquela coisa do glam rock, né? Mas o Gary Moore botava um macacãozinho vermelho colado. Ele botava, né? E o Phil Lynott usava uns tamancaços. Tamancão, calça de couro. Ele não era tão grande quanto ele aparece nos videoclipes. Tu vê ele cantando assim... Tonight it's gonna be a jailbreak. Ele pensa, nossa, o cara tem 2 metros de altura, ele vai olhar no close. Uma plataforma desse tamanho. Ele tinha que cuidar pra não cair quando descia daquela... Não, mas tu vê, ele é o único que fez sucesso nessa cena inteira, né? O resto não tinha, eram todos brancos, né? Com os cabelos loiros. Uma cena extremamente racista. Cena extremamente racista. Até porque o ideal dessa beleza masculina andrógena da época do glam é tipo uns caras que pareciam meio que umas Barbies, assim, né? Sim. Quanto mais loira, melhor. E os olhão claro, uns olhão assim, eram... O Sebastian Bach era uma Barbie. Uma Barbie. Sem dúvida nenhuma. Se tu pegasse ele, fizesse igualzinho, botasse na prateleira, assim, Barbie. Não tem, era igual, né? Eu lembro quando a gente tava no... E ele virou uma tia velha muito engraçada, só fazer um parênteses. Assim. Eu fui no show dele há alguns anos, na opinião, assim... Eu lembro que na época Envelheceu mal, rapaz.
que eu tava no segundo grau ali, a gente ficava imaginando como é que ia ser um encontro entre o Sebastian Bach e o Bret Michaels do Poison, por exemplo. Eles iam se pegar no pau pra ver quem é o mais bonito, Sim. sabe? Aí eu sou o mais Mas bonito. rolava umas rivalidades assim. Sim, porque era uma ciumeira. coisa, sim, era uma coisa assim, bem constrangedora. Não, rolava uma ciumeira. Rolava entre eles. Com certeza, era um ideal assim, bem Barbie. Era pra ver quem tinha a pele mais porcelana, mais branquinha, os olhos mais ou verde ou azul. E mais, assim, é uma coisa... Tu vê umas fotos da época que o Bret Michaels estava namorando a Pamela Anderson, às vezes tu não sabe quem é quem. Não, e depois ela namorou o Tommy Lee. Sim. Né? O Tommy Lee, que por sua vez botava uma calça cara, com fio dental nos shows, naquela batera que rodava, assim. Cara... E o Tommy Lee deve fazer isso até hoje, né? Bobear faz até hoje. Mas daí, nessa cena, a gente teve muita banda legal, isso já nos anos 80. A gente teve o Motley Crue, o Twisted Sister, que eu acho que é uma banda... Eu adoro os caras até hoje. Gosto. E eles continuaram depois, meio que nem o Kiss, assim, que o Kiss teve fases que foi e voltou com a questão das roupas e das fantasias, né, da maquiagem. Quando eles entraram naquela época do Lick Me Up ali, olha... Aquela era tinhosa, né? Ah, aquela era tinhosa. Eles têm um outro clipe, como é que é? Heavens on Fire. Sim, danado também. Mas a música é legal, cara. Mas eu gosto dos discos dessa época. Eu também gosto. Eu gosto mesmo. Mas era atirado no glam, né? Eu acho que os caras do Kiss pensaram assim, porra, no fundo, se for voltar, foi a gente que meio que inventou esse troço. Vamos cair de cabeça, né? Foi. Não é agora que tá na moda que nós vamos fazer Imagina diferente. nos anos 70, ali nos Estados Unidos, tu botar aquele tipo de roupa maquiado, cheio de lantejola, né? Invadir as cidades ali. Tinha inclusive uma lenda urbana que eles seriam cavaleiros a serviço de Satanás. Sim, a gente esquece essas coisas, mas o Kiss causou um furor assim, e um pânico social nos anos 70 muito grande, de serem associados com satanismo, de as pessoas dizerem que Kiss, na verdade, não é beijo, significava Knights in the Service of Satan. É, uma coisa assim. E não sei o quê. Eu não me lembrava mais que era isso. E como o Kiss tinha, assim, cada personagem tinha era o mais fofinho, o Gene Simons era meio que o demônio. O Peter Chris é foda, com aquele gatinho. Ele é o gatinho baterista. O gatinho baterista cantava aberto. É o cúmulo da hard fofura, Nossa senhora! Maquiado de gatinho cantando Beth. E pensa que ele era o gatinho da banda, né? Que deixava a mulher em casa pra tocar com os amigos na música. Me and the boys will be playing all night. E agora tem que confessar, eu escutei muito Beth uma vez. Mas quem não? Mas quem nunca? Eu gostava. Atire a primeira pedra, não muito forte, por favor. Então, pô, teve aí Motley Crue, Twisted Sister, que é uma banda que tá, salvo engano, acho que eles estão nativos ainda até hoje. Eles têm um documentário excelente no Netflix. Eu Excelente. Quem não olhou e gosta de música... Eu tenho um respeito gigantesco pelo Dee Snider, acho que é um dos grandes roqueiros cabeça aí das últimas décadas. Ele continua ativo até hoje, né? E era um cara, eles faziam aquelas letras de curtição e quando eles tinham que fazer umas letras de, nós estamos puto da cara e a gente não vai mais tolerar palhaçada, eles também faziam umas letras com o pé na política, assim. Claro. Quando começou aquela, vamos colocar selo de classificação dos EP, o Parental Advisory, eles, né, mais ou menos nessa época, eles atacaram com We're Not Gonna Take It. Então, que esse clipe é maravilhoso. Sim. Ele entrando na casa, chutando. Deus. Esse é aquele que o pai manda o guri de castigo e isso. daí o guri começa a se alterar e vira um... Não, ele liga a guitarra, lembra? Pum, daí ele vira o vocalista que eu me esqueci o nome. O Dee Snider. E aí eles vão seguindo assim a família, né, cantando. Aí eles estão sentadinhos na mesa de jantar assim, e daí eles fazem um movimentinho, um Shazam de cabeça e eles viram os monstrão travestidos. Que ótimo. É bom demais. Tem uma cena que todos eles vão passando por uma porta e atrás da porta tá o pai do guri. Sim, eles vão batendo nele no final, ele tá destruído. Assim. Cara, esse clipe é imperdível, tem que ver. É muito divertido. Teve ele, claro, o Bon Jovi. Hoje o pessoal mais novo talvez tenha dificuldade de acreditar nisso, né? Mas o Bon Jovi das origens era, por tudo e em tudo, um glam total. Watch Me My Baby ali, né? Era um ícone do glam. Inclusive, se eu tivesse que fazer aí como fiz, já me entregando, uma lista de álbuns destacados do estilo, não teria como deixar de fora, né? O Slippery When Wet. Sim. Do Bon Jovi de 86. Sim. Então hoje pode parecer uma coisa, porque, claro, tu vai ver... Esse é o Never Say Goodbye, In His Arms, essas músicas aí, né? Tu vai depois ali... Acho que é, não sei. Acho que é.
Tu vai ali nos anos 90, tu já vai ter uns trabalhos do Bon Jovi onde ele se distancia daquela imagem, cabelinho curto, já começa a cantar uma... ele deixa o cabelinho aqui, mas ele parecia Tina Turner no começo da carreira, né? Mas tem umas músicas que eu gosto muito dessa época, o Born to Be My Baby, o Runaway, né? Sim. Eu gosto dessas músicas pra caramba, aquela introdução de teclado. Bon Jovi era um ícone glam, então, nos anos 80. Sim. A gente teve o Poison, que é uma das bandas mais... Quando tu vai falar da estética, assim, né? Do visual, o Poison é um referencial. Aquelas baladas meio cowboy, assim. O Def Leppard. Tem uma banda que é pouco lembrada, que eu gosto muito, que é o Dokken. O Dokken fez... aqui eu já vou fazer uma vinculação com o cinema de horror, que é uma coisa que eu adoro. O Dokken fez a música tema do A Hora do Pesadelo 3. Os Guerreiros dos Sonhos, a música Dream Warriors. Que pra mim, tirando o primeiro A Hora do Pesadelo original, lá de 84... A melhor continuação até hoje, talvez a única altura do filme original, é o terceiro filme, A Hora do Pesadelo 3, que é esse que tem a música do Doc, é Dream Warriors. Super legal a música. Naquela época, as trilhas de filmes... E o clipe tem aparece os caras da banda, do Dokken, tem a participação da atriz principal do filme e tem umas cenas com o Fred Krueger. Tu sabe por que eles não fizeram um sucesso que as outras fizeram? Agora eu vou contar agora. Porque eles não fizeram um filme de terror com o velho da Quaker. Aí, se eles tivessem feito, era o maior filme da década. Cuidado com a invocação do velho da Quaker, que pode cair alguma coisa, né? Desde que a gente tá falando isso aqui, que eu não paro de sonhar com esse velho correndo atrás de mim. Pra quem perdeu essa, no programa passado a gente teve aquela que talvez foi a primeira filmagem de uma ocorrência sobrenatural. O pessoal sempre reclama que a câmera nunca pega isso. Nós pegamos um evento sobrenatural acontecendo aqui. Não, tu sabe, o pote da velha Quaker, quando tu abre na cozinha, ele é tipo Annabelle, assim. Quando tu abre assim, um lugar, ele tá lá dentro te olhando. Aliás, eu fiquei sabendo que tu olhou na BL2. Olhei o 1 e o 2, agora eu vou olhar o 3, se possível hoje. Dicas minhas. Eu tô gostando de ficar acordado, assim, pra sempre, com medo de dormir. E invocando o velho da Quaker. O velho da Quaker tem medo de verdade. E, pô, eu sou muito fã do Dokken, eu acho que é uma banda aí que é pouco lembrada da cena. Eu gosto de uma outra banda, essa realmente eu acho que só eu lembro, cara, que é o Autograph. O Autograph emplacou na época 1 ou 2 hits nos Estados Unidos, mas eu gosto deles especialmente porque eles participaram da trilha de um dos meus filmes de terror favoritos dos anos 80, que é o A Hora do Espanto, de 1985, eu acho. O remake é uma merda. O remake é ruim. O remake é muito fraco. Eu acho que a música é You Can Run From The Beast Inside Of You. É do Autograph. E é uma música difícil de achar porque, salvo engano, ela não faz parte da discografia oficial. Ela foi lançada na trilha do filme e não tá, por exemplo, no serviço de streaming, Spotify e outros. Só que eu vou te pedir uma parte, vamos fugir um pouquinho disso, mas vale a pena a gente falar do filme do Garotos Perdidos, que eles também têm esse mesmo visual, né? Total. Até pra ser vampiro tu tinha que ser meio glam. O Kiefer Sutherland é completamente afetado como vampiro, fazendo cara de mal naquela trilha do Nexus na época, né? Naquele primeiro... Cara, demais. Daí, o filme é demais, quem não olhou. Aí o covil dos vampiros era numa caverna. beira-mar, assim, que tinha um posterzão no fundo de Morrison. Claro! É muita malvadeza, são muito mal. Eu adorava aquele filme. Não, o filme é demais. E foi dali que eu comecei a gostar do Kiefer Sutherland, que é um ator que eu gosto muito até hoje, mas por causa ele era o David, o vampiro. Mas ele é um bom ator. O problema dele é aquela treta com o Robert Downey Jr., né, que tinha na época ali. Eles se estrechavam os dois, né? Eu acho que eles fizeram um filme junto onde eles se estranharam. Eles se estranharam. Acho que teve um lance assim. Tanto é que eles brigavam por entrevistas, lembra? E o engraçado agora que tu trouxe à tona o Garotos Perdidos, do Lost Boys, esse filme ele ficou sem ter uma continuação durante uns 20 anos. Aí acho que foi nos anos 2000, na segunda metade dos anos 2000, saiu assim numa sentada só 2 ou 3 continuações no mercado, assim, tipo, direto pra DVD. E olha, uma ou outra até que se salva, assim. Claro, nenhum deles está à altura do original, mas eles conseguiram trazer de volta o Corey Feldman, que era um daqueles 2 irmãos que eram os caçadores de vampiro. Não sei se tu lembra. Sim. Não teve um daqueles ali que morreu? Um deles morreu, o Corey Haim. O Corey Haim não era o dos irmãos caçador de vampiro, ele era o gurizinho da família que se muda pra casa. Sim, o gurizinho. Ele era o irmão daquele mais velho que é transformado em vampiro. Não, isso aqui nós tinha que fazer um programa só dos filmes da Sessão da Tarde, cara. Isso ia ser legal. Essa época aí, tinha que fazer isso também, né? Isso ia ser legal. Tá aí, sugestão anotada. Deixa os comentários, ver se vocês aprovam. Se tiver feedback, a gente vai anotar essa sugestão. Ótimo, né? Era ótimo. E, cara, o glam metal, então, se espalhou pelos anos 80, assim, de uma forma incendiária.
E a gente tem até hoje, né, embora isso tenha já passado há um bom tempo, nós temos até hoje um culto a essa época. A gente tem bandas, por exemplo, nós tivemos no começo dos anos 2000 o The Darkness, que era uma banda que fez um relativo sucesso e que fazia assim, uma homenagem escrachada, assim, escancarada ao estilo, né, com falsetão e coisa. E hoje nós temos uma banda que eu acho divertidíssima, que é uns caras que devem estar ali na metade dos 40, que é o Steel Panther. E esses caras adotam o mesmo visual, assim, maquiagem e cabelão e todo, tem aquele visual meio andrógeno, hardão, um rock bem produzidão, assim, instrumental e vocal, e as músicas são só sobre fazer festa, pegar mulher, bebedeira, Jack Daniels de litro. Os clipes são aqueles clipes que parece que foram feitos há 30 anos atrás, que é aquela coisa que hoje já é politicamente incorreto, assim, botar um monte de mulher de biquíni, não, coisa e tal. Cafona. Se não for cafona, não é a linguagem. Cafona, tem que ser cafona. De estar o tempo todo aquela cultura macho, assim, de ter que estar se mostrando pegador e não sei o que, as mulheres caindo em cima. Cara, tem um filme que é o Rock Ages, cara, que foi agora faz pouco tempo com o Tom Cruise. Cara, o filme é uma porcaria, sabe? Sinceramente falando. Cara, eu não achei o Rock of Ages tão ruim. É ruim, mas a trilha sonora é legal. O jeito que ele mostra quão brega era aquele tempo é maravilhoso, né? É legal. Só de ver o Russell Crowe e o Alec Baldwin no final se pegando. Que não, é aquilo, meu? Mas não é o Russell Crowe. É o Russell Crowe, não é? Não é o Russell Crowe do Gladiador? Não é o Russell Crowe, é o... Como é que é a produção? Como é que é a produção? Russell Brand. Russell Crowe é o gladiador. Russell Crowe jamais faria uma coisa dessas. O Zé sabe o nome de todos os galãs. O Zé sabe. Ele tem o guia dos galãs. Mas o filme, Russell Brand. Não, mas o filme é bacana. E o filme tem, né? Uma das músicas minhas preferidas desse período do Journey, que é o Don't Stop Believing, que é a última cena dos Sopranos, cara, que é demais. Né? Cara, mas o Rock of Ages, só ver o Tom Cruise naquele personagem, pra mim, já vale. E eles... Mas ele tem histórico de fazer umas coisas meio afetadas, assim. Ele fez o Lestat. Ele fez o Lestat. Eu sou o maior fã de entrevista do vampiro que tem. Eu gosto. Aquele filme ainda tem um restinho de glam nele, assim, dos anos 80, apesar de ele ser de 94. Mas assim... Mas é uma história de horror de verdade, né? Total. Baseado no livro original da Anne Rice, do final dos anos 70. Eu sonhei muito com aquela estátua virando o olho, assim, acompanhando ele. Demais. Não, eu adoro. E eu tinha, na época, eu era adolescente, metaleiro do mal, eu tinha um certo preconceito com Tom Cruise e Brad Pitt na época, porque eu associava ele... são os galazinhos que fazem aqueles filmes onde eles são sempre bonitinhos e que as guriazinhas vão ver porque eles são bonitinhos. E eu acho que eles correram um risco na Entrevista com o Vampiro porque eles aceitaram sair daquele estereótipo do bonitinho e fazer o papel de... Tanto que eu me lembro na época que as gurias que eram loucas por Brad Pitt, que iam ver todos os filmes dele, viam... esse filme eu não gostei, ele tá muito feio. Gente, nós vamos fazer um intervalo, mas a gente vai falar mais um pouquinho depois, porque a gente tinha um plano, mas não vai dar. A gente vai desmontar agora os aparatos, né? E falar de um assunto mais sério, mas a gente tem que falar um pouco mais de glam metal. A gente vai ter que falar um pouco mais. Não tem como não falar. Então a gente já volta. Não falei no início, tá? Curte o canal. Dá o joinha. Deixa um comentário, né? Pode ser debochando desse visu. Não pode porque a gente... Não pode, senão a gente vai ficar sentido. Até daqui a pouco, pessoal. Hey ho! E aí, pessoal, voltamos para o segundo bloco. Eu sou o Marlboro Horseman. E eu sou o Maximus Thunderbolt. Curte o canal, dá o joinha, deixa um comentário. Segue nós lá. E agora nós vamos falar de... Guns N' Roses. Uau! Cara, tu sabe que o Slash tem uma coisa, cara. Eu tinha um cabelão de verdade, né? Assim, não era como esse. Não era como esse. Mas era bonito, eu já vi as fotos. Assim. Bonito talvez seja muito forte, mas era um cabelo simpático. Era um cabelo simpático. E tem uma coisa que eu nunca aprendi a fazer, que o Slash fazia, que era fumar, né? Porque eu fumava, né? Com os cabelos soltos sem queimar os cabelos, cara. E, além dele ter a técnica assim, bacana de guitarra, de rock and roll, umas melodias bonitas e tudo mais, um sonzão de guitarra, ele tinha técnica de fumar sem queimar o cabelo, cara. E eu achava demais aquilo. E como a gente se impressionava com pouca coisa, né? Eu lembro que além do Slash, outro guitarrista que fazia isso era o do Halloween. Vi um show deles em 98 em Curitiba e eu fiquei muito impressionado que o cara destruía na guitarra com um cigarrinho sempre na boca.
a gente se impressionava com pouca coisa. Não, mas até eu tocar com cigarro na boca não é problema, porque não queima os cabelos. E hoje, pensando em retrospecto, eu tenho quase certeza que aquele cigarro do guitarrista do Halloween estava sempre apagado. Porque ele nunca trocava, ele ficava com o cigarrinho ali, não tinha hábito, não via fumaça saindo, eu acho que era só um adereço. Não, mas o Slash tocava não queimando o cabelo assim, jogando, mordendo ele, saindo fumaça pelo nariz, cara. Isso era uma usina. Ah, profissionalismo. Não, ali era uma usina de fumaça, né? Por que a gente, nesse programa sobre glam rock, entramos agora no segundo bloco falando do Guns N' Roses? Porque o Guns talvez seja uma banda que a gente poderia dizer que transcende o gênero, talvez seja um reducionismo dizer, o Guns era uma banda de glam, ponto. Acho que talvez isso seria um reducionismo. Ele é meio entidade do gênero. Sim, mas não tem como dissociar. O Guns N' Roses é um produto do glam metal dos anos 80. Colada. E isso veio a dar origem ao álbum de estreia mais bem sucedido de todos os tempos, Appetite for Destruction. Exato. Que é um disco que tá acima do bem e do mal, né? Escuta até hoje. Eu também, não tenho o que falar mal. Era uma grande banda. Depois o Guns teve outros trabalhos que não necessariamente tiveram a mesma aceitação quase unânime assim. Hoje eu acho que talvez é uma banda que não tem mais o devido reconhecimento. Também teve a questão de que a banda permaneceu na estrada, talvez não tenha envelhecido bem, né? Não, envelheceu bem. Mas eu vou ter que puxar um assunto um pouquinho pra trás. Aquele clipe do Welcome to the Jungle, cara, que o Axl é uma boneca do mal. Já viu o clipe? Demais, cara. O riff, a música é boa, tudo é bom, né? Quando eu olhei o clipe, assim, eu te confesso, na hora eu pensei assim, não deu com esse clipe, porque ele tá uma bonequinha, né, do gênero. Eu não sei qual é a dieta que o Axl fazia naquela época, porque tem um show que ele toca assim, que ele tá num shortinho assim, que eu acho que ele comprou ali na seção feminina pra meninas de 8 anos. Infantil feminino. Aquela assim, né? Fazia o live your life on the back, com a cinturinha assim, um shortinho de menina. Não, mas nessa época era bacana, fora aquele vocalzão assim de garganta, que é o que custou a voz dele hoje, né, que era altíssimos tons, ele cantava aquilo e muitas vezes nas notas correndo de um lado para o outro no palco. Sim, não parava quieto. Isso é muito difícil, cara, muito difícil, né, nessa época não tinha tocar com o Pro Tools aberto, efeito, não sei o que, mas bom, tu botava um reverbzinho, um delay assim para esconder um pouquinho as semitonadas, mas tinha que chegar na nota. Tinha que chegar na nota. E era uma coisa impressionante, cara, era muito em forma, assim, e agora também a questão do peso ali, da gordurinha do pneuzinho, depois alcançou ele com a idade, né? Ele virou aquela senhora dos Goonies, que eu não me lembro. Porque se tu botar uma foto do nome dele é igual hoje em dia, cara, igual. Se fosse fazer um remake dos Goonies, ele era a vovozinha do mal ali. É fogo, cara. Mas, o Guns, assim, é uma banda que talvez por eles não tiveram, assim, uma longevidade tão expressiva, né? Eles tiveram, assim, a ascensão e queda se deu ali em questão de poucos anos. Sim. Mas, cara, só quem viveu essa época talvez tenha a dimensão da enormidade da supremacia do Guns N' Roses na virada dos anos 80 para os 90. Claro! Ao ponto de que quando o Guns N' Roses e o Metallica entram em turnê juntos, eu acho que isso é 91, basicamente tu tava falando das duas maiores bandas do planeta. Sem dúvida alguma. Porque o Metallica tava saindo do lançamento, né, tava quentinho, saído do forno Black Album. Sim. E o Guns já entrou na cena com Appetite for Destruction, quer dizer... O Metallica também gostava de umas roupinhas roupinhas coladas, né? Quem? O Metallica também gostou das roupinhas coladas, né? A blusinha com a barriga de fora, aqui, o cinto assim com aquelas coisas de metal pra fora. Embora, como o Metallica vinha de uma vertente rival, por assim dizer, do thrash metal dos anos 80, eles tinham, pelo menos na parte do discurso, uma ojeriza, assim, indescritível dessas bandas de glam metal. Tinha um lapisinho no olho. Jogavam, eu lembro que tem um vídeo, acho que é o que mostra o making of do Black Album, que eles têm uma sala de entretenimento, assim, que tinha uma mesinha de bilhar e não sei o que, e eles tinham um jogo de dardos que tinha a foto de um vocalista, do guitarrista do Winger, eu acho, que eles ficavam tocando dardo, assim. Até hoje os caras vão entrevistar os caras do Winger e Metallica, bosta, não sei o que, nunca perdoaram. Briguinha de ego. E o James Hetfield usava na guitarra, assim, uns adesivos Fuck Bon Jovi. Eles não se toleravam, né? Eles achavam, o pessoal do thrash metal achava que essa gente
gente era tudo uns vendidos, falsários. Traidores do movimento. Traidores do movimento. Traidores do movimento do laque. Como diria o Dado Dolabella. Naquela épica entrevista no programa do Gordo. Olha, cara, ele Você quebrou minha mesa, meu! Ele deveria ter tomado uns tapas, né? O Gordo ia dar nele, meu. Claro. Olha, ele se safou. Razão, né? Coberto razão. Cara, mas também eu não sei o que ele queria, né? O cara vai ser entrevistado pelo João Gordo, que todo mundo sabe que é um arriado, né? No programa do Gordo, não queria ouvir piadinha. Aí chegou lá, esse aqui é o meu novo disco, era o Dado Pra Você. O João Gordo do Ratos, meu. Ele dando pra você. E daí ele ficou brabo, cara. Mas tipo, tu acha que tu tá hoje, tu acha que vai ser entrevistado pelo João Gordo e não vai... O cara não vai pegar no teu pé. Claro. Aí eu trouxe umas coisas aqui, trouxe um porretinho, umas porcaria que ele tinha comprado nas super festas ali pra se fazer de... Fiasqueira. Assistiu The Warriors na reprise da noite anterior e foi pro programa achando que era um selvagem da noite. Pô, tu sabe que a primeira banda, cara, que eu vi assim de perto agora, falando desse estilo, assim, chega no estilo, era o Rosa na época, né? De Porto Alegre, o Rosa tatuado. E eu gosto do Rosa. Fora que os guris são gente muito boa, assim... Eles tinham esse estilo aqui de Porto Alegre, né, com o hard rock da época ali, que fez sucesso, né, não lembro da música Nenhum Tiro, nem uma Gota de Sangue, o Inferno Vai Ter Que Esperar, uma música, Sou péssimo com nomes, Jacques, me desculpa. E então ele tinha esse climão, assim, bem, tipo, estamos chamado Carburador, né, era muito bom também, cara. Então, o Rosa tá nativa ainda, hein, tá fazendo show por aí. Sabe que agora eu tô fazendo aí um retrospecto, eu peguei poucas dessas bandas da cena do glam depois ao vivo, porque depois que teve ali a queda, né, o declínio da cena, muitas dessas bandas simplesmente ou desapareceram ou elas encolheram muito ao ponto de que não fazem mais turnês internacionais. Assim. Sim. Então, eu nunca vi ao vivo o Motley Crue, embora... Mas tempo aqui em 2015. Mas eles estiveram aqui, que eu lembro. O Dokken é uma banda que eu gostaria de ver, mas acho que nunca veio pro Brasil, ou se veio faz muito tempo. Poison, eu não me recordo se já veio. Vou te dizer uma coisa, o Def Leppard, eu vi o show deles abrindo em 2017 o show do The Who. Aliás, o show do The Who em Porto Alegre, isso dito pelo pessoal do staff, foi um dos melhores shows do The Who das últimas décadas. Um dos melhores shows que eu fui na minha vida. Dor no meu coração não ter podido ir. Cara, foi inacreditável e ainda teve como bônus a abertura do Def Leppard. Eu gosto do Def Leppard pra caramba. E olha, vou te dizer, você pode ir no conforto da sua casa, falar mal e fazer piadinha do glam metal, mas ninguém fica parado quando o Def Leppard toca Put Some Sugar On Me. O Love Bites, não tem como, né? Tava todo mundo lá, Pour Some Sugar On Me. É que essas músicas, Def Leppard, a baladinha do Poison, as próprias baladas do Guns ali, do Lies, o Skid Row, isso é mais ou menos como Raça Negra, né? Pode dizer assim, não gosto, mas tocou, tu sai cantando. Todo mundo sai cantando. Cheio de manias. Quando toca cheio de manias, ninguém fica parado. Mas essas músicas porque também eu sou metaleiro, começa eu sou do grunge. Tá bom. 2 cervejas e o Didier, quando tu vê, tu e o Love Bites aqui, ó. Love Bites. Então, essa é uma coisa, né, que a gente verifica assim de uma maneira bastante clara no começo dos anos 90, quando se estabelece ali aquela ascensão do grunge, essa é basicamente a taxinha final no caixão da cena glam, porque subitamente tudo aquilo não faz mais sentido. As cores, o glamour, perdeu as mulheres de público, né? Que era o que sustentava toda a filosofia, né? Do vamos fazer festa o tempo todo, tudo aquilo começou a parecer exagerado demais e forçado demais, né? e não pegava mais. E entrou o grunge, que era um contraste muito grande. Aqueles caras sempre com aquelas roupas que pareciam que estavam com as mesmas roupas que tinham ido dormir na noite anterior, as letras meio deprê, o olhar meio assim, aquela pose de bom, tanto faz, não tô nem aí. As guitarras mudaram completamente, né? Viraram umas bases só puro acorde, pouca coisa. Só o Pearl Jam ainda tinha umas guitarras muito bem trabalhadas. Sim. Mas a maioria das bandas, Nirvana, que veio dali, foi... Elas estavam mais próximas, assim, em termos de instrumental do punk rock do que do metal e outros estilos. Embora eu não goste de grunge. Eu conheço falar aqui que... Então, o grunge foi assim, né, o lance final, assim, o último prego no caixão do glam, mas foi uma cena que foi muito forte nos anos 80
E vou te dizer, quando a gente vai conferir em retrospecto, eram trabalhos de altíssima qualidade. Claro. Produção exemplar, o trabalho nas composições, assim, a parte instrumental muito caprichada. As melodias eram lindas. Os vocalistas se puxavam, a gente pode tirar sarro. O cara lá aparecia, né? O próprio Aerosmith tirou sarro disso na letra de uma música. Do Vince Neil e do Nelson. O Dude Looks Like a Lady. Eles mesmos reconheciam, né, que o pessoal da cena parecia umas gurias, mas independente de qualquer coisa, os caras se puxavam nos vocais. Então eram grandes músicas, eram uns rockões assim que dão saudade e sempre é tempo, passou 20, 30, 40 anos, vai sempre ser momento de ouvir de novo, porque vale muito a pena. Sabe, Abel, eu tava aqui pensando uma coisa agora, que tá tendo essa ação, né, atualmente do Anonymous, né? Foi uma das polêmicas da semana. Enfim, entregando coisas do Trump, abuso sexual, a questão da Igreja Católica também com 6 mil casos, né? Vazaram dados pessoais do presidente aqui no Brasil. E aí eu fico curioso para saber se o pessoal do Anonymous, se não fez, fica aqui como sugestão, a invasão do telefone do Weintraub, porque eu tenho certeza que ele vai ter uma foto de proteção de tela do Vince Neil sem camisa. É o estilo dele, aquilo ali eu tenho, sabe, vai ter alguma coisa do tipo assim, vai ter um nudes da Damares naquele telefone. Se não for, vai ser do Bret Michaels. Não, mas agora eu tô falando uma coisa séria, assim, fora essas coisas, né, que são realmente, são preocupantes, tu imaginar de governos, de presidentes, da igreja e tudo mais, aparecer dessa forma, tu imagina o que esses caras não estão pegando de coisas pessoais dessa turma. Que é todo esse lado de uma certa ambiguidade do Anonymous, né? Que por um lado a gente sente assim um instinto de bater palmas pros caras, porque, tem muita coisa que deveria ser de conhecimento público hoje no mundo tá em segredo. E isso é muito antidemocrático. É muito errado que a gente fique sabendo, por exemplo, de crimes de guerra e abusos e crimes variados, que a gente fique sabendo isso por causa de hackers. Pessoas, né? Tráfico de pessoas. Imagina, como é que nenhum grande veículo de mídia desenterra isso? Como é que os governos não descobrem isso, ou se descobrem não divulgam? Então que a gente tenha que ficar sabendo dessas coisas que são de interesse social coletivo por hackers é uma coisa que revolta. Agora, por outro lado, a gente nota também que isso gera uma discussão sobre os limites da atuação desses grupos. É criminoso, né? Porque, por exemplo, se você, de alguma forma, ainda que ilegal, teve acesso a provas de cometimento de um crime por terceiro, tu tem que levar isso para as autoridades. E não jogar no Twitter, né? Mas eles não confiam nas autoridades, né? Como a maioria das pessoas. O que nos leva para aquela coisa, mas se eu vou deslegitimar a lei e as instituições, então quem vai fazer um novo papel de lei e instituição, né? E a gente vê um presidente que está sempre às turras com a questão da democracia e que está sempre colocando em xeque as instituições, como o Bolsonaro. Aí vem um hacker e divulga os dados pessoais, CPF, coisa, o instinto... Filiaram ele no PT na madrugada, que excelente. O instinto é tu achar aquilo, é merecido. Agora a gente tem que superar esse primeiro instinto e reconhecer. Não se justifica. Se o Anonymous tem provas de algum tipo de crime ou ilícito cometido pelo presidente, tem que liberar isso para as autoridades, mas daí a ficar soltando dados pessoais, seja de políticos ou não, em redes sociais, só como uma demonstração de poder, isso é totalmente abusivo, né? Então hoje o papel do Anonymous, eu acho que eles podiam mudar de nome para Ambiguous. O que me ocorre, assim, além deles pegarem essas coisas pessoais, que deve ter umas bizarrices. Né? Sim, umas bizarrices. Mas assim, deve pegar momentos íntimos de família, né? Foto dos filhos, diálogo com os filhos no WhatsApp, né? Até o que quer que seja, supostas mensagens. Mas é uma coisa delicada, eu acho delicado, sabe? Sim. Eu acho muito delicado esse lado, assim. Embora eu tô torcendo para que alguém divulgue uma troca de nudes entre a Damares e o Weintraub, porque em algum momento isso aconteceu. Ou pelo menos a playlist de glam metal que os dois compartilham. Com certeza. Ele deve ser um frustrado dessa época. Ele deve ser. Nunca foi aceito numa banda de glam. Não, pensa assim, ele deve ter tentado ser aceito no cenário glam e não conseguiu, né? Tanto é que ele tem umas coisas assim, tu vê, ele faz umas dancinhas, né? Aquela coisa ali que tá no clima. Aí ele tentou ser acadêmico, também não conseguiu,
Foi desmascarado em 10 dias. Então o cara é um frustrado completo, né? Que é uma discussão que vem de longe, né? A gente está aqui brincando de certa forma, mas muito se disse sobre essa questão assim, ao longo das décadas sobre o próprio Hitler. A gente fica se perguntando, e se a carreira de artista pintor, dele tivesse decolado? Se ele tivesse conhecido uma namorada, ou um namorado, vai saber, porque existe uma ambiguidade também na questão sexual desse personagem histórico em particular. No contexto dá para entender a repressão sexual dele, né? Então a gente fica pensando, né, o quanto de toda aquela amargura do discurso do ódio, daquela propensão de destruir tudo, era aquela amargura de não ter sido aceito como força criativa, não, né, mas como artista. Vamos falar uma verdade assim, ó, no mínimo sou estranho, né? Uniformes muito bem desenhados, delineados no corpo e tomando leitinho entre amigos. Complicado, né? Não, pô. Que é um fenômeno. Deveriam ter sido felizes, pô. Que é um fenômeno que já se observou muitas vezes, essa coisa da brutalidade e da crueldade dos sexualidade nazistas. E com aquele capricho todo no design de uniformes, né? Ao ponto de que um cara que não era simpatizante do nazismo, sob nenhuma forma, de forma nenhuma, que era o Lemmy Kilmister, do Motorhead, ele era um colecionador de memorabilia nazista, porque ele explicava, não, pelo amor de Deus, não vão achar que eu não leio Mein Kampf, eu não sou fã dos nazistas, não é nada disso. É um cara abertamente antifascista. Mas ele colecionava pelo aspecto estético das roupas dos caras, porque era uma mais legal que a outra. Aquela coisa era um desfile, aquela coisa de mostrar, assim, uma prepotência, um poder. Soldados fashion. Era uma coisa meio que uma estética heavy metal, assim, né? Sim. Parecia um universo paralelo. Tinha muita sexualidade reprimida. Muita frustração sexual, muita frustração profissional. Aquela coisa de ser soldado que não deu certo, pintor, artista que não deu certo. E é uma discussão que a gente tem que se manter sempre alerta, né? Os perigos da rejeição. Né? Até que ponto a rejeição e a frustração podem levar a pessoa. Eu acho que a gente subestima ainda esse tipo de coisa, e dos perigos da gente dividir a sociedade entre vencedores e perdedores, porque o perdedor recalcado, daqui a pouco, ele topar com uma arma ou com uma oportunidade, um palanque. Não, e vamos falar a verdade, né, Tino? Essa repressão sexual que está voltando agora com as igrejas, né? Ela não tem sentido nenhum. Isso é antinatural. É antinatural, né? Deixa as pessoas serem felizes. Volta pro glam que tu ganha mais, né? Love ain't no stranger. Pessoal, a gente tá chegando no fim do programa, tá? Curte o canal. Dá o joinha. Segue a gente lá no YouTube. Segue a gente. Seu tubo. Isso mesmo. Eu sou o André Scheid. Se entregou? Saiu do personagem, quebrou a quarta barreira. Eu continuo sendo Maximus Thunderbolt, foi um prazer estar aqui. Thank you, good night!